uma das sociedades animais mais complexas do mundo é a sociedade das abelhas. E no vídeo de hoje a gente vai entender como funciona a incrível sociedade das abelhas por dentro das colônias. Mas antes, roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, eu sou o Gabriel, muito prazer. Eu ensino pessoas comuns a criarem suas próprias colônias de abelhas sem ferrão com total segurança. E no vídeo de hoje, eu tô aqui pra ensinar um pouquinho mais pra vocês sobre a incrível sociedade das abelhas. E a gente vai ver nas colônias de Bugia, Melipona mondri, uma das espécies de urussus amarelas do Brasil, como funciona a sociedade dessas colônias aqui, que pode se passar também para outras sociedades de outras espécies de abelhas nativas sem ferrão do Brasil. Mas antes de partir diretamente para dentro da colônia, eu quero explicar para vocês o que é esse diacho de sociedade organizada, para a gente entender um pouquinho mais como as abelhas chegaram nesse ponto. Bom, basicamente existem 4 diferentes níveis de organização social dentre as milhares de espécies de insetos existentes no mundo todo. Começando com o nível 1, que é o nível de solitário, que compreende as vespas solitárias, as abelhas solitárias, que também são abelhas nativas do Brasil e de outros locais, que constroem os seus ninhos em células únicas. Vem cá mais pertinho para te mostrar um ninho de abelha solitária. Olha aqui, ó. Isso daqui é um alimentador modelo rosto do meu meliponário. E se a gente olhar aqui dentro, aqui tem algumas células de abelhas solitárias. Uma abelha solitária veio aqui, provavelmente uma euglossa, abelha das orquídeas. Aí tem uma foto dela para vocês darem uma olhada. Ela veio aqui, identificou que esse espaço é um espaço bom para construir o seu ninho, coletou todos os recursos que ela precisaria sozinha para construir esse ninho, construiu essas células de cria sozinha, colocou alimento sozinha, botou sozinha, fechou sozinha, e esse é o ninho de uma abelha solitária. Ela começa a construir sozinha e termina de construir sozinha. Existe também o nível de organização subsocial, que são espécies que convivem com gerações próximas entre si nas mesmas colônias, como por exemplo, a mãe convivendo com a filha que nasceu junto com ela dessa mesma cria, e vai se passando esse costume de convívio de geração em geração, mas não passando muito de 2 ou 3 gerações convivendo em conjunto na mesma colônia. O nível quase social, que compreende as espécies do gênero Bombus, por exemplo, que são as mamangavas muito populares em todo o Brasil, especialmente as espécies mais peludinhas como essa que você está vendo na tela, Bombus brasiliensis. Essa é uma espécie que constrói ninhos já mais organizados, que tem suas rainhas dominantes e as operárias trabalham em conjunto para o bem da colônia. Muito semelhante ao próximo e último nível de organização social, que são o nível eusocial, a organização complexa da sociedade das abelhas, que criam colônias grandes, muito organizadas, como as abelhas de ferrão, as apis mellíferas, as abelhas sem ferrão do Brasil e também de outros países pelo mundo afora. Bom, agora que a gente entendeu esses níveis de organização social, vamos dar uma olhada como funciona a divisão de trabalho e a diferença entre as castas de uma colônia de abelha eusocial, especialmente dessa colônia de Bugia aqui. Chega mais pertinho. Bom, pessoal, eu tô aqui com uma colônia de Bugia em mãos. A colônia tá fechada, por isso ela tá bem tranquila, não tá agitada. A gente consegue ver todas as operárias aqui por cima. Eu vou abrir ela aqui agora pra gente entender um pouco mais como funciona a organização de trabalho aqui dentro e também as castas, a principal divisão de trabalho das colônias. Olha só que incrível. Ó, uma princesa aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue pegá-la. Olha outra princesa aqui, ó. Tem várias. Aqui a gente tem uma principal diferença entre as princesas e as operárias. Inclusive, tem uma grande diferença aqui entre operárias também. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma operária já mais adulta para mostrar para vocês. Essa aqui, ó. Vamos lá. Tem aqui, ó, 3 diferentes abelhas em mãos. Ó, essa mais clarinha aqui, ó, quando perto da outra operária, ela é mais branquinha, tá vendo? Essa aqui é uma operária jovem, como se fosse o bebê da colônia. Ela acabou de eclodir da célula, tanto que ela tá até mais lenta, ó, tentando se movimentar, começando a vida dela. E aqui do outro lado a gente tem uma operária já mais desenvolvida. Olha só, ela fica mais escura, o olho fica com a aparência mais esverdeada. Se a gente tentar perceber o olho aqui, ó, Ó, o olho da operária jovem bem escuro, o olho da operária mais desenvolvida, ó, um aspecto já mais esverdeado. Então a gente tem aqui a diferença de idade entre essas operárias. As duas são da mesma caça, da caça das operárias, só que essa é mais jovem e essa mais desenvolvida. Deixa eu abrir aqui de novo para tentar pegar uma princesa, que a princesa que a gente pegou, ela saiu correndo. As princesas, elas naturalmente se escondem quando a gente mexe na colônia. É natural das princesas fazerem isso. Elas nascem primeiro que as operárias e elas são mais espertas e mais rápidas, justamente porque elas precisam fugir no caso de ser uma colônia que já está com rainha dominante. Aqui em cima a gente já não tem mais nenhuma princesa.
Todas as que tinham já fugiram. Bom, e além das castas que a gente ainda vai ver as princesas, a gente ainda vai ver também os zangões, a gente tem aqui algumas estruturas principais do ninho. Aqui a gente tem os potes de alimento que fazem parte da reserva alimentar da colônia. Essa folhinha de cera que fica aqui em cima, ó, ele é o invólucro do ninho. É uma folha de cera responsável por ajudar a equilibrar a temperatura das estruturas internas aqui do ninho. São as estruturas reprodutivas de uma colônia. Essas aqui são os discos e células de cria, que são botados, são construídos pelas operárias e são botados os ovos pela rainha da colônia, que provavelmente está fazendo o trabalho de postura no módulo mais abaixo, já que a cria madura está aqui em cima. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre as estruturas e sobre a diferença entre uma operária jovem e uma operária mais adulta, vamos abrir o módulo de baixo dessa colônia para a gente entender o que é um disco verde, que esse daqui é o disco maduro que já está mais nascente, e vamos ver se a gente consegue encontrar a rainha fazendo o trabalho de postura e as operárias construindo e enchendo as células de cria. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui entre os módulos da cria madura e esse módulo de baixo aqui, que provavelmente é o módulo em que está com a cria verde, ó. Vamos lá. Olha aqui dentro, ó, os discos verdes, o disco verde crescendo em espiral, uma colônia muito bonita, muito bem desenvolvida. Aqui a gente consegue ver, ó, os potes de cria, células de cria que estavam sendo construídas pelas operárias. Olha aqui, olha a rainha lá, passando no cantinho. Lá no cantinho, lá, a rainha passeando. Ela normalmente fica sobre os discos verdes, principalmente onde tem as células abertas, que são as células que estão sendo construídas pelas operárias. As obreiras rainhas, que acompanham o trabalho da rainha na colônia, para aprovisionar, construir essas células e preparar ela para receber o ovo da rainha. A gente consegue ver que aqui em volta também tem potes de alimento, e esses potinhos mais fechados, ó, tem operárias saindo de dentro deles. São potes que estão terminando de ser preenchidos, começando o processo de fermentação, e para depois finalizar a maturação desse mel e para ser armazenado, como esses potes que estão aqui, ó, com os biquinhos já fechados, que são potes com o mel já pronto e já armazenado. Pessoal, aqui a gente tem as três principais e diferentes castas de uma colônia, é claro, com exceção da rainha propriamente dita, com terminado o seu processo de desenvolvimento. Aqui a gente tem uma rainha virgem, que seria uma princesa. Perceba a diferença entre a operária, que é essa daqui, ó, e a rainha virgem, que é a princesa, hein? Em relação ao tamanho corporal, olha só o tamanho dessa operária aqui, ó. Muito maior do que a princesa. E olha aqui, ó, a diferença do abdômen. O abdômen da operária é mais claro e o abdômen da princesa um pouco mais escuro. Isso daqui varia de acordo com as espécies. Se tratando de melípona, as princesas sempre são um pouquinho menores do que as operárias e as princesas sempre têm esse abdômen amarronzado. Isso não muda de acordo com as espécies. Se tratando de uma bugia, o abdômen da princesa se torna mais escuro que a operária porque ela é amarela, mas uma mandaçaia que tem um abdômen preto, a princesa ainda continua tendo esse abdômen marrom, então fica fácil a sua identificação. Com relação aqui ao rosto, a gente também tem diferenças entre a princesa e a operária. Olha só a diferença de tamanho de face entre uma operária, que é essa daqui, e uma princesa que está aqui na minha mão. As operárias, elas precisam manipular cera, precisam manipular outros elementos e fazer a defesa do ninho. Então elas têm músculos faciais muito mais desenvolvidos do que as princesas, que não precisam fazer esse trabalho e, consequentemente, não precisam ter esses músculos bem desenvolvidos. Se tratando de uma melípona, que são essas espécies de tamanho mais avantajado, essas diferenças, elas são notáveis também em outras espécies. No caso das trigoniformes, como jataí, mirins e outras espécies de abelhas de porte menor, que são mais esguias, as princesas e rainhas, normalmente elas têm um tamanho mais avantajado do que as operárias. Principalmente essa diferença aqui, ó, entre princesa e operária. A princesa das trigoniformes, diferente dessas aqui que a gente está vendo para as melíponas, ela é maior do que as operárias. Já as princesas de melípona são menores do que as operárias. Bom, e se tratando da casta dos zangões, como o zangão que estava na minha mão, que eu estava segurando ele, acabou fugindo, eu vou mostrar imagens para vocês, porque não consegui encontrar mais nenhum zangão nas colônias de bugia. Já está terminando a época produtiva, os zangões estão parando de ser produzidos, eles começam a findar nas colônias, a gente não consegue mais encontrá-los. Bom, a gente tem também diferenças entre os zangões das melíponas e os zangões da trigoniforme. Os zangões das melíponas, eles normalmente têm um tamanho de tórax, que é essa estrutura que vocês estão vendo agora, onde ficam as asas e as pernas, um pouco maior do que o tórax das operárias, além de ter a face com manchas mais claras e o abdômen um pouquinho menor
também quando comparado às operárias. Já os zangões das trigoniformes, como a jataí, por exemplo, eles têm um tamanho menor do que o tamanho das operárias. O abdômen é menor também, o zangão ele é relativamente menor, a gente consegue ver nessa imagem do zangão de jataí quando comparado lado a lado com a operária. E além disso, a face do zangão das trigoniformes também é um pouquinho menor do que a face das operárias. Bom, depois que a gente aprendeu tudo isso, a gente pode entender como funciona a divisão do trabalho das operárias dentro da colônia. Bom, nas primeiras horas de vida, que é como aquelas operárias mais clarinhas que a gente viu elas estavam no início da vida delas, elas fazem praticamente duas principais funções, que é a limpeza corporal própria. Elas ficam se limpando, removendo restos do casulo da célula de cria que fica grudada no corpo delas, para que elas consigam continuar o trabalho na colônia, e elas iniciam uma das produções mais importantes da colônia, que é produzida mais intensamente quando a operária está jovem, que é a produção de cera pura. As operárias mais jovens têm as glândulas serígenas que ficam no dorso do abdômen mais desenvolvidas, e elas, quando são alimentadas pelas mais velhas, elas produzem muita cera, e a cera é um dos 3 materiais mais importantes para o desenvolvimento de uma colônia. Então essa função da operária, logo que nasce, é muito importante para o desenvolvimento do ninho por completo. E depois de passada a primeira fase da vida de uma abelha adulta, depois que ela emerge da célula de cria, ela vai cumprir outras funções muito importantes do ninho, que são os cuidados com as crias mais jovens, como os cuidados com o trabalho da postura da rainha, manipulação de cera para a construção das células de cria, e também a limpeza da colônia, removendo o excesso de lixo que é acumulado nas lixeiras do ninho e levando para as operárias, que vão sair para fazer o despejo dessas estruturas para o lado externo, porque as operárias jovens, nessa primeira fase, nessa primeira metade da vida, elas não saem da colônia, elas só realizam trabalhos internos. Bom, e passada essa segunda fase, essa segunda divisão de trabalho das abelhas, elas passam por terceiro ciclo, o primeiro terço da vida delas, que é entre os 10 e os 15 dias de vida. E nesse primeiro terço de vida, elas realizam a limpeza e a manipulação dos alimentos que chegam das operárias campeiras dentro da colônia, a construção de novas células de cria, e também continuam o processo que elas já tinham iniciado de auxílio com a postura da rainha, dando origem a cada vez mais células de cria, aprovisionando, que é colocando provisões, alimentação nessas células de cria, para que a rainha continue a sua postura e que o ninho continue seu desenvolvimento. E a partir de 25 dias, essa abelha já atingiu a maturidade de desenvolvimento dela, e ela começa a realizar as atividades externas da colônia, que envolvem a atividade de vigia, como essa abelha está fazendo aqui, que é uma das divisões de trabalho externo, que é a vigia da colônia, são as operárias que ficam aqui, ó, fazendo o processo de defesa do ninho. O trabalho de remoção de lixo, como uma operária estava saindo dessa colônia carregando um pedaço de lixo na boca. O trabalho de coleta de alimento externo, que são as operárias campeiras, que a gente chama, que são as que saem para coletar néctar, pólen e resinas. E também um outro tipo de trabalho que poucas pessoas conhecem, que é o trabalho das abelhas escoteiras, que também é um trabalho externo, que é realizado pelas abelhas que buscam por novos locais para construir ninho, principalmente durante as fases reprodutivas, que são as fases produtivas do ano, como a primavera e o verão. Entendido isso, você já está um passo adiante na direção de criar suas próprias colônias de abelhas sem ferrão com segurança e com os melhores resultados. E você deve estar se perguntando, mas Gabriel, por que é importante aprender sobre isso para eu criar as minhas abelhas? E eu te pergunto, por que o médico aprende sobre os sistemas do corpo humano e para que funciona cada um, como funciona cada um, para poder fazer uma cirurgia? Para ele saber exatamente onde ele tem que abrir e onde ele tem que arrumar, não é? Então os meliponicultores são como médicos com as colônias, e as colônias são os pacientes. A gente tem que entender exatamente como funciona um ninho para entender em que ponto está havendo um problema e conseguir resolver esse problema. Sem isso, a gente fica com colônias que estão enfraquecidas, passando por problemas, sem saber como resolver e vendo elas morrer na nossa frente sem que a gente saiba fazer nada. Nada mesmo. Por isso é muito importante ter esse conhecimento e os outros conhecimentos que te transformam em meliponicultor consciente. Mas Gabriel, onde que eu vou arranjar esses conhecimentos? Fica tranquilo, meu querido Padawan. Eu preparei um evento 100% online e 100% gratuito que eu chamei de Intensivo Criando Abelha Sem Ferro, Missão Abelhando. Um evento em que eu vou te mostrar exatamente o passo a passo exato para você aprender como criar as suas próprias colônias de abelha sem ferrão com segurança e os melhores resultados. Nesse evento eu te mostro como você vai fazer para ser o médico que as suas colônias precisam para se desenvolverem bem, com sucesso. E o melhor,
é online e gratuito, você não paga nada pra participar. Tá interessado em aprender sobre tudo isso, ter todos os materiais bônus desse evento e participar comigo dessa transformação que as abelhas sem ferro podem causar na sua vida? Então eu te convido pra essa viagem por esse incrível universo. É só clicar no link que tá junto com esse vídeo, na descrição, nos comentários, garantir a sua vaga gratuita pra participar e me esperar por lá, que eu tô ansioso pra te ver lá dentro. Um grande abraço do maior abelhudo de todos. Se curtiu esse vídeo, deixa o seu like e compartilha pra que mais pessoas conheçam sobre o universo das nossas queridas abelhas nativas sem ferro brasileiras e comecem a preservá-las do jeito que elas tanto merecem. Tchau, pessoal. Fui!